Shalom, pessoal. Nessa semana nós temos a Parashat Ekev. Mas antes da gente fazer um comentário sobre esse tema, eu gostaria de fazer alguns lembretes. A nossa comunidade ela já está funcionando até o horário da Minha, que aproxima aí até mais ou menos, no máximo, às 14 horas. Nós pretendemos, no máximo daqui 2 semanas, acredito, retornarmos com o serviço por completo. Tá? Eu vou avisar quando isso for acontecer. Outra coisa é que as festividades que nós vamos ter no mês de setembro, elas estarão sendo feitas na comunidade, Bezat Hashem. A Patrícia já está organizando a parte da participação de todos, né? Aquilo que ela combina com os membros da comunidade, como são feitas as refeições. Então ela está organizando isso junto com outras pessoas. Ela deve fazer contato com vocês nesses próximos dias para que dê tempo da gente deixar tudo em ordem, tá bom? Essa semana eu também coloquei lá no nosso grupo uma publicação sobre 6 segulot, que são muito, muito importantes, tá? Foi com base no ensinamento do Rabino Roni, da Academia de Moisés, que vocês conhecem, tá? Foram segulot para sustento, para educação e sucesso dos filhos, paz no lar, uma segulá para encontrar alma gêmea e se casar para quem está precisando, segulá para se livrar de coisas negativas e perigos também, e segulá para encontrar objetos perdidos e também segulá para saúde. Então, se você não achou, me avisa lá no grupo mesmo, que eu faço a repostagem desse tema e daí você vai poder ter acesso, tá bom? Então, porque é muito importante para a gente usar no nosso dia a dia. Bom, eu fiz algumas lives ao vivo, né, 2 semanas para trás, mas hoje está sendo gravada e então eu pretendo, porque isso ajuda a manter a nossa qualidade, né? Tanto audiovisual, que também é importante, além do conteúdo que a gente está tendo, tá? A gente vai falar sobre a porção Ekev, tá? Ela inicia com um clássico passuque sobre as bênçãos relacionadas ao cumprimento ou não das mitzvot. Aqui a Torá chama a atenção para esse ponto, porque ele é fundamental no momento em que o povo entra na terra de Israel, tá? Isso aqui vai determinar muitas coisas. O que está descrito ali na Torá? Se o povo cumprir as mitzvot, o que vai acontecer? O que Deus promete? E diferente de que algumas pessoas pensam, Deus não está prometendo nenhuma recompensa pelo cumprimento das mitzvot. Haja vista que a recompensa das mitzvot não são para esse mundo. O que Deus está oferecendo para o povo é justamente que irá ajudá-lo, que irá facilitar as coisas para ele. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais aqui no Shabat, tá bom? Ali está falando de nível pessoal e a nível de todo o povo. A gente também tem ali a descrição das coisas negativas, do lado negativo, ou seja, pelo descumprimento dessas mitzvot, que isso só poderia acontecer caso o povo judeu se tornasse idólatra e seguisse outros deuses. Aqui é só como, não é, vamos dizer assim, como uma demonstração ou crítica, tá? Aqui é só uma memória, porque isso já foi falado com o povo lá atrás. Então, a Torá está relembrando esse aspecto, repito, não para criticá-los, nem para admoestá-los, tá bom? Depois aqui tem a descrição da conquista, no trecho que se refere à conquista da terra de Israel, tá? Onde o Eterno diz para que o povo não se preocupe, porque ele iria ajudá-los. Então, a Hashem está deixando muito claro aqui para o povo não se preocupar, tá? E aqui está se tratando não apenas de uma parte da terra, está falando da conquista da terra por completo. Aqui também está especificado nessa porção que a terra de Israel é a terra das 7 espécies, que são o trigo, a cevada, uva, figo, romã, azeitonas e mel de tâmaras. Ou seja, são 7 espécies da terra de Israel. Tem até bênçãos específicas, quando alguns produtos, está lá no Sidurim, alguns produtos vêm da terra de Israel,
tem um acréscimo na Brachá Borei Nefashot. Isso aqui é muito importante, é um outro assunto, mas só para a gente lembrar disso aqui. Deus fala algo muito interessante para o povo, que tudo o que vai ser recebido, todos os bens, toda a bondade que Deus vai despertar pelo povo, não é pelo próprio mérito deles. Haja vista que Deus também está cumprindo uma promessa feita lá atrás aos patriarcas. Mas aqui há algo muito, muito mais profundo que Deus está mostrando para o nosso povo. Ele está dizendo que ele daria tudo isso para o povo simplesmente por bondade. Daqui nós vamos entender também que todo o mundo que Hashem criou, toda a criação, também foi feita para servir ao homem. A gente vai ver isso aqui no texto daqui a pouco. E com o intuito de revelar a bondade de Deus para o homem. Tá? Tem uma pequena parte aqui também que vai se referir à crítica por causa da rebelião que por muitas vezes o povo fez no deserto. Muitas vezes o povo se rebelou contra Moshe e contra Deus. Nós já explicamos isso em outros vídeos. E só acontece isso aqui de novo para a Torá está mostrando que isso foi um erro, tá? E que, de certa forma, vamos tentar consertar esse erro que aconteceu. Já que a gente está entrando na Terra, vamos tentar fazer as coisas de maneira diferente. Vamos mudar a perspectiva, vamos mudar a nossa visão, vamos procurar entender as coisas de outro âmbito. Tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês, eu aprendi isso e serve agora para o período de Rosh Hashanah, para o período de Yom Kippur. A gente está chegando já, vamos chegar no mês de Elul daqui a pouquinho, e uma coisa que eu aprendi é o seguinte: a gente imagina que quando chega o Rosh Hashanah, chegam os julgamentos, quando chega o Yom Kippur, que a gente está diante ali do Akadosh Baruch Hu, do grande rei, que a gente tem que dizer sempre assim: olha, eu não vou fazer mais isso. Está errado, não faz assim. Por que a gente não deve fazer assim? Porque a gente não tem nenhuma garantia que vai acertar, tá bom? É melhor que a gente possa dizer para Hashem o seguinte: Hashem, eu vou tentar ser melhor. Eu vou tentar fazer isso diferente. Eu quero consertar. E eu digo para você uma coisa: quando a gente se predispõe a consertar o nosso caminho, a corrigir aquilo que a gente está fazendo errado, Deus vai nos ajudar. Quando eu já coloco uma primeira atitude dentro de mim, buscando essa mudança, Deus vai ajudar essa pessoa. Entenderam? Daqui eu quero falar para vocês um trecho que foi dito pelo Hafetz Haim, quando ele tinha por volta dos seus 80 anos. Ele juntou todos os seus alunos, porque ele entendeu a temática de uma brachá com a profundidade. Todos nós conhecemos aquela brachá que falamos pela manhã, Elokai, Neshama, Shenatatabi, Terorah, Ri. Ou seja, Deus, a alma que o Senhor me deu, ela é uma alma pura. Foi você quem fez, foi você quem a concebeu. O Hafetz Haim explicou para os seus alunos que essa brachá nós podemos internalizá-la no coração. O conceito de que a alma é pura é justamente a partir deste princípio que nós entendemos que ela é eterna. Dentro de um período, nós temos um período curto de 70 a 80 anos, aonde nós temos a alma dentro de um corpo. O que significa? São justamente esses 70 ou 80 anos, assim como está lá na descrição do Sidurim, nas rezas que nós fazemos, que faz toda a diferença do que vai ser definido como eternidade para uma pessoa. É justamente o que ela faz durante esse período, onde a gente vai tentar procurar completar a nossa missão, que é, de certa forma também, manter a nossa alma pura e cada vez mais melhorá-la, no nível em que essa alma for devolvida para Deus, quando a gente termina o nosso tempo de vida aqui nesse mundo, ela vai se fixar, ela vai voltar para a pessoa e se fixar nela por toda a eternidade, assim fala o Hafetz Haim. E em outras palavras, a nossa eternidade
ela depende de como nós nos comportamos nesse mundo. Tudo depende das nossas ações, das nossas atitudes relacionadas nesse mundo. Isso aqui tem uma conexão muito interessante com o período que a gente vai começar a entrar. Eu já mencionei um pouquinho mais para trás, mas agora o período que nós vamos chegar, a época de Rosh Hashanah, ela é uma época muito propícia para a conexão com Deus. Essa época é chamada de Amelech Basadeh. O rei está no campo. Ou seja, Deus sai do seu palácio e chega mais perto da gente. E todas as pessoas que querem se aproximar dele, tá? Todo mundo que desejar se aproximar de Hashem, o Todo-Poderoso agora ele está no campo, esperando que essas pessoas se aproximem dele. Se, assim fala o Chavetz Chaim, se o mundo material é uma grande oportunidade para que a gente se conecte com Deus, imagina agora o mês de Elul, que nós vamos entrar daqui a pouco, é uma oportunidade maior ainda. Agora vamos voltar aqui para o nosso tema um pouquinho mais dentro do nosso assunto da Parashat Ekev. E nós temos aqui uma coisa muito, muito, muito curiosa, que é um trecho curto, que coincidentemente se refere ao que Deus pede para o homem. Ou seja, o trabalho menor para nós nos conectarmos com Deus vem da nossa parte. Nós fazemos a menor parte. Hashem faz todo o restante do trabalho, e um trabalho muito grande. O que Hashem fala para o povo na Parashat Ekev? O que ele pede dela para que a pessoa também possa se aproximar dele? É um benefício próprio. Existem 4 coisas que Hashem está falando aqui para o povo se aproximar dele. Primeira, é que tema a Hashem. Segundo, que ande nos seus caminhos. Terceiro, que o ame, ou seja, é progressivo. A pessoa está conhecendo Hashem e vai manifestar esse amor. E trabalhar ele com todo o seu coração e com toda a tua alma. Vemos aqui que tem um trecho do Shema ali, quando nós recitamos diariamente, tá? Moshe continua aqui fazendo o seu discurso de despedida, tá bom? E, novamente, o que Moshe faz? Segundo o Casal, Moshe aconselha que o povo ande nos caminhos corretos, ou seja, ande nos caminhos de Hashem, ressaltando os benefícios por se cumprir as mitzvot. De novo, eu relembro que aqui a Torá não está falando de recompensa. Aqui está falando de benefícios pelo cumprimento das mitzvot. Nós vamos entrar nesse assunto no Shabbat para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? E assim está escrito em Devarim 11:22. Porque se vocês guardarem todos esses mandamentos que eu ordeno que vocês façam, que amem a Hashem, teu Deus, e que andem em todos os seus caminhos, e se unam a Ele, presta bem atenção aqui, o que o Passuco está falando, se unam a Deus, está unido, tá? É um pouco diferente da gente falar estar conectado. Se unir, tá? Quando a gente está conectado, ainda não é se unir é como se tornar uma só coisa, tá? É tornar parte de algo único. E então Deus expulsará todas as nações da frente de vocês. Mas o que significa essa linguagem, se unir a Deus? O Chavetz Chaim faz essa pergunta. Mas uma coisa a gente precisa lembrar. Apesar deste mundo ser um mundo de escuridão, assim fala o Chavetz Chaim, Deus dá a possibilidade e a oportunidade da gente se conectar com Ele e o chamarmos em todos os momentos que nós quisermos e precisarmos, conforme está escrito. 3 pesukim aqui para a gente entender como é que Deus faz essa permissão para toda pessoa que deseja estar perto dele. Está em Tehilim 145:18, que está escrito o seguinte: Deus está próximo de todos que o chamam. Também nós temos em Yeshayahu 55:6, que diz o seguinte: busquem a Deus quando ele se encontra,
puxa, parece uns versículos fortíssimos, parece que algo vai acontecer, vai ter uma hora que você não vai poder me encontrar, mas vamos lá. E um outro versículo que a gente vai encontrar em Shemot 20:20. Em todo lugar onde meu nome for mencionado, eu irei até você e o abençoarei. Isso aqui se refere justamente ao mundo material, onde os comentaristas afirmam que toda pessoa que busca por Deus poderá encontrá-lo. Mas isso foi um mérito dado apenas neste mundo. E através de quê? Através do cumprimento da Torá e das mitzvot que a envolvem. Quando a pessoa chega no mundo da verdade, quando ela sai desse mundo, ou seja, ela sai desse corpo, ela falece, existem muitas, caso ela encontre assim, muitas divisórias entre ela e Deus, já não está mais nas mãos dela, depois que a gente sai desse mundo, a possibilidade de se aproximar de Deus. O único momento, assim falam os comentaristas, que a pessoa realmente vai se aproximar de Deus é quando vai chegar o julgamento. E daí é justamente esse momento que talvez nenhuma das almas, vamos falar assim, queira se aproximar de Deus, porque é o julgamento que ela vai ter. E assim, muitas almas, não vou falar nenhuma delas, desculpa, mas muitas almas, elas vão ter que ser forçadas a se aproximarem de Deus. Ou seja, algo que a gente pode fazer voluntariamente neste mundo, depois que sairmos de um corpo, a gente vai ser quase que forçado a se aproximar de Deus, porque existem muitas contas para serem checadas a nosso respeito. Então, aqui é algo que já muda de figura. Enquanto nesse mundo material, embora haja muita escuridão, nós somos chamados a nos aproximarmos de Deus. E à medida em que nós buscamos por isso, Deus se aproxima da pessoa. Agora, depois que saímos desse corpo, vai ser de uma maneira forçada, justamente por causa do julgamento. Agora nossa porção vai para o segundo trecho do Shema. Que trecho é esse? V'haya shamoa tishmeu et mitzvotai. E será que quando vocês cumprirem as minhas mitzvot, ou seja, são mencionados aqui os castigos referentes às mitzvot. E ao mesmo tempo, o castigo por abandonar as mitzvot por completo, ou seja, de não cumprir. Ou seja, o povo poderia estar aqui fazendo idolatria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu falei isso no Shabat, na semana passada. À medida que a pessoa começa a negligenciar pequenas coisas, naturalmente, outras mitzvot também serão negligenciadas, serão até pisadas. Ekev também pode significar calcanhar. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco. Mas procure não se desvencilhar de uma mitzvah, tá? Algo que você já vinha fazendo. Procure não se desvencilhar das mitzvot, porque é aquilo que fala a Mishnah. Daqui a pouco você se desvencilha de uma, e daqui a pouco você já não está fazendo 2, 3 ou 4 mitzvot, Chas v'Shalom, que Deus nos livre disso. Mas ao mesmo tempo a pessoa deve cuidar-se bem, para que ela não deixe de fazer uma mitzvah que já é sua prática comum. De outra forma, isso incorre num perigo e pode ser muito, 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 muito complicado. Deus fala para o povo o seguinte, parece que é um castigo, vamos falar assim, propriamente dito, que uma das coisas que Deus fala que vai tirar do povo se eles não cumprirem as mitzvot é um fenômeno natural. E que fenômeno natural é esse que Deus está restringindo o povo? As chuvas. Assim fala o Pasuk, Devarim 11, 16, 17. E tomem cuidado para que seus corações não sejam seduzidos e vocês se desviem. Primeiro passo, a sedução do coração, o desejo por algo. Tá? Muito cuidado com isso. Às vezes a mente acaba sendo dominada pelo coração. Mas diz o Alter Rebbe que a mente precisa dominar o coração, não o coração, a mente. E sirvam outros deuses e se curvem diante deles. E a fúria de Deus queimará. E ele fechará o céu, e não haverá chuva, e a terra não dará sua produção.
Ou seja, a Torá está advertindo aqui diretamente para que a pessoa não se desvie dos caminhos da Torá e das mitzvot, porque isso aqui vai ter consequências trágicas, ou seja, vai fazer com que pare de chover. Aqui também tem outro detalhe comentado pelos sábios. Existem duas formas que Deus ele pode se relacionar conosco de duas formas diferentes. Aqui, as 4 letras do nome sagrado, Yud-Kei, Vav-Kei, que é representado pela misericórdia de Hashem. Mas também nós temos o nome que também é utilizado, Elohim, que ele está relacionado agora com uma justiça estrita, assim falam os nossos sábios. Mas quando a Torá descreve a fúria de Deus nesse trecho, nós podemos imaginar que seria descrito como Elohim. Mas na verdade não. Na verdade, está sendo descrito pelo seu nome de misericórdia, que está relacionado às 4 letras sagradas. Vem o Rav Moshe Chaim Luzzatto, em seu livro O Caminho dos Justos, e diz que o mundo foi criado por um único propósito, para servir o ser humano. Isso significa, assim ele diz, que todas as outras coisas que foram criadas não teriam o menor sentido se não houvesse a existência do homem. Que sentido faria as pedras? Que sentido fariam as árvores? Que sentido fariam as montanhas? Os vegetais? Nada faria sentido se não houvesse o homem ali. E segundo Ramchal, o ser humano é o objetivo da criação de todo o universo. O Rav Lopian diz que é justamente pelo fato de todo o universo, de todo o mundo, vamos falar assim, de todo o mundo criado, depender das chuvas, que Deus deixou esse elemento sem uma ordem fixa. Para que todo mundo possa perceber que isso está nas suas mãos. Ou seja, o ser humano tem sempre aquela ideia de que ele pode controlar tudo. Imagina que se juntassem vários cientistas e dissessem, agora a gente vai fazer a chuva. Não dá. Nem fazendo dança da chuva com índio, isso vai funcionar. Não dá. Não tem como. Então a chuva ela surge como um lembrete da nossa limitação. Ela surge para lembrar a gente, olha, você pode ir até aqui, tá bom? O restante depende muito da condição que você está conduzindo a sua vida para que possa influenciar todo o mundo. Por isso Deus fala, se não cumprir as mitzvot, não vai ter chuva. Mesmo que a gente use esse exemplo, que é dado pelos sábios, que os cientistas não podem, por mais que tentem criar a chuva, o homem, pelo cumprimento das mitzvot, pode fazer com que as chuvas surjam, tá bom? Ou seja, o Shema está dizendo para a gente, ouvir essas palavras de admoestação, embora não seja esse o ponto aqui, ele está dizendo o seguinte, que se a pessoa cumprir as mitzvot de Hashem, o mundo vai estar também em sua perfeita ordem. As coisas naturais vão estar em perfeita ordem. A gente nunca pode esquecer a respeito do templo. Que quando o templo estava erguido, até as frutas eram de tamanho diferente. Todo mundo era influenciado e beneficiado pelo templo que estava presente. E assim está escrito, se vocês andarem nos meus estatutos, ou seja, olha a condição que a Hashem está dando, e guardarem as minhas mitzvot e as cumprirem, então eu mandarei as chuvas nos momentos corretos. Daqui a gente pode ver que é algo extremamente condicional, até mesmo um fenômeno natural. Aqui diz o seguinte, e é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando falamos de mitzvot, isso tem a ver com a Parashat Ekev, porque Ekev, como eu falei lá atrás, também pode significar calcanhar. Quando nós falamos de mitzvot, nós imaginamos que devemos nos preocupar com as grandes mitzvot, com aquelas que são gigantescas, com aquelas que são aparentes, com aquelas que todo mundo olha e diz, puxa, ele está cumprindo uma mitzvah.
Não é por aí. Assim dizem os sábios, V'haya ekev tishme'um. Eis que se vocês escutarem, a palavra ekev também significa algo condicional, além de calcanhar. Irashi explica que a Torá está se referindo não a grandes mitzvot. V'haya ekev tishme'u. Não a grandes mitzvot. Já é algo simples escutar a voz de Hashem. Escutar o que Hashem está dizendo. Embora isso pode parecer dispensável, ele é fundamental. Essa é a primeira mitzvah e fundamental para andarmos nos caminhos de Hashem. A Torá está se referindo de mitzvot que todos os dias, sem perceber, nós pisamos algumas mitzvot. Desprezamos algumas que são pequenas. Mas esquecemos que são por meio de justamente dessas mitzvot, como fala aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, de coisas pequenas, de pequenas mitzvot, é que nós chegaremos a lugares grandiosos. É que nós chegaremos ao cumprimento da nossa missão. É que nós conseguiremos nos aproximar de Hashem. E é assim que nós podemos construir a nossa conexão espiritual. Para lembrar mais uma vez, todo o nosso julgamento de Rosh Hashanah, ele pode ser diferente de acordo com o nosso comportamento. Para a gente finalizar, eu quero fechar esse vídeo com uma história que vai conectar essas ideias que nós falamos agora por último. Há alguns anos, Aaron Friedman, esse aqui é um nome que foi utilizado só para dar ênfase e dar um contexto para a história. Um judeu de Dallas foi pela primeira vez para Israel e ficou extremamente tocado com o país, com o seu povo e particularmente com a emuná, com a fé daquelas pessoas. Olha, se você ainda não foi um dia para Israel, Bezat Hashem, que você tem essa oportunidade, quando você chega lá, o clima é outro. É totalmente diferente. A sua percepção muda das coisas. De verdade, não estou sensacionalizando nada, não. Nem estou aumentando. De verdade, sua percepção das coisas se torna diferente. E você sente aquela energia das pessoas quando estão rezando, quando elas estão conectadas. Quando ele visitou o Muro das Lamentações, todo mundo conhece, ficou fascinado pela sinceridade e intensidade com qual um judeu racídico fazia a sua tefilá. Ele estava rezando com todo o empenho, ele estava rezando com toda a dedicação, ele estava rezando com muita força. E ele balançava para frente e para trás, e completamente absorto em sua conversa com Deus, totalmente imerso naquilo que ele estava falando para Hashem, preocupado só com isso, não ligando para mais nada que estava perto dele. Em toda a sua vida, o Aaron nunca havia visto alguém derramar o seu coração em uma reza tão forte diante de Deus com tanta pureza. Naquele momento, assim conta a história, Aaron decidiu que assim que voltasse para casa, ele faria uma generosa doação de tzedakah, pelo mérito daquele Hassid que nem mesmo ele sabia quem era. Assim que ele voltou para Dallas, Aaron tentou procurar na cidade uma sinagoga, a qual aquele Hassid se sentiria confortável em rezar. Um dia ele entrou numa sinagoga ortodoxa e quase no fim do Shacharit, Aaron começou a analisar o lugar e seus frequentadores, e todos eles vestindo tefilim, coberto com seu talit, e todo mundo rezando. Ele se encantou com aquele lugar e falou: bom, a minha busca chegou ao fim. É esse lugar aqui que eu vou dar a minha doação. Depois da reza, o rabino da sinagoga foi dar as boas-vindas para ele, para aquele homem que chegou lá, um homem estranho. E para sua surpresa, quando foi apertar a mão do rabino, veio junto com ele um cheque de $10.000. Era uma enorme quantia, que podia ajudar muito nas atividades daquela sinagoga. Uma tzedakah dado por um homem que o rabino mal conhecia, e em mérito de um homem que nenhum dos dois jamais voltaria a ver na vida. Lembre-se que foi aquele judeu Hassid que inspirou Aaron a fazer essa tzedakah.
E aquele momento se tornou apenas o início de um envolvimento cada vez maior daquele doador da sinagoga lá em Dallas. O que possibilitou que a sinagoga crescesse e pudesse melhorar cada vez mais. Isso aqui é uma história real, esse trecho. Mas só que a história não termina aqui. Quando aquele Hassid for para o céu, Deus começará a fazer a contabilidade dele. O Hassid que estava rezando lá no muro vai levar em consideração os bons atos feitos na vida. Então Deus vai incluir na conta desse Hassid que estava lá no muro rezando os méritos daquela doação feita na sinagoga em Dallas. E todos os outros frutos que nasceram depois disso. O Hassid espantado vai dizer para Deus: opa, tem um engano aqui. Eu nunca fui para Dallas e muito menos fiz uma doação de $10.000. Então Deus vai explicar que, por causa daquela tefilá feita com tanta kavaná, lá no Muro das Lamentações, você meritou todas as consequências positivas que vieram depois. Naquele momento, o Hassid vai entender como é importante cada um dos pequenos atos que nós fazemos nesse mundo e o impacto que eles têm sobre nós mesmos e sobre os outros à nossa volta e mais sobre o mundo inteiro. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom.